Olá, pessoal. Vamos então dar uma reforçada no conteúdo da nossa última aula, falando sobre o teste de Tukey para comparação de médias. Bom, então nós realizamos o teste da ANOVA e toda vez que nós obtemos então um resultado significante, ou seja, quando nós rejeitamos a hipótese nula, que é de que entre as médias não existe diferença, então nós temos uma única certeza, que é a de que existe pelo menos um par de médias que se diferem entre si. Entretanto, nós não sabemos quantos tratamentos se diferem e nem quais são eles. Bom, então para determinar quais são os pares de médias diferentes, ou seja, entre os tratamentos, após a realização da ANOVA, então nós temos que realizar um outro teste, que pode ser chamado como teste não planejado, teste a posteriori ou teste pós-hoc. Alguns mais conhecidos são o teste de Sheffer, de Bonferroni, o teste de Tukey, também conhecido como HSD, que é o teste que nós vamos estudar hoje, teste de Duncan e teste de Dunnett. Bom, o teste de Tukey é um dos testes de comparação de média mais utilizados, porque é bastante rigoroso e de fácil aplicação, certo? É um teste exato, ok? Que para a família de todas as comparações 2 a 2, a taxa de erro da família de testes é alfa, que é o nosso nível de significância adotado. É utilizado para testar toda e qualquer diferença entre duas médias de tratamento e é aplicado sempre que o teste F da ANOVA for significativo. Bom, então ele tem como base o DMS, conhecido como diferença mínima significativa. Então, quando nós temos dados balanceados, ou seja, a mesma quantidade de parcelas dentro de cada tratamento, então nós calculamos o DMS por essa forma, ok? O Q é um valor tabelado, que nós encontramos na tabela do teste de Tukey. Essa tabela depende do nível alfa, ou seja, do nível de significância que nós vamos adotar. Então, para cada nível de significância diferente, nós temos uma tabela diferente. E esse valor depende do A e dos graus de liberdade do resíduo. Lembrando que A para nós é o número de tratamentos e o grau de liberdade do resíduo nós obtemos pela nossa tabela da análise de variância. Dependemos também do quadrado médio do resíduo, que também consta da nossa tabela de análise de variância, e B, que é o número de parcelas em cada tratamento. Bom, na sequência, após calcular a diferença mínima significativa, ou seja, o DMS, então nós precisamos calcular a diferença das médias de 2 a 2 de cada tratamento. Então nós precisamos obter primeiro a média de cada tratamento e em seguida compará-las 2 a 2. Então nós fazemos uma média menos a outra, isso em módulo, que essa diferença deverá ser sempre positiva, e comparamos com o DMS. Se essa diferença for maior que o DMS, então nós rejeitamos a igualdade da média, ou seja, os tratamentos testados realmente diferenciam-se entre si. Caso essa diferença seja menor que o DMS, a diferença mínima significativa, então não há uma diferença significativa entre os dois tratamentos testados. Vamos então a um exemplo que nós resolvemos na última aula, ok? Um pesquisador realizou um estudo para verificar qual posto de trabalho gerava mais satisfação para o funcionário. Para isso, durante um mês, 10 funcionários foram entrevistados. Ao final de um mês, os funcionários responderam o questionário, gerando uma nota para o bem-estar do funcionário. Então, nós temos essa tabela, pela qual nós partimos para realizar a nossa análise de variância. Então, percebam que nós temos 3 tratamentos, que são os 3 postos de trabalho que cada funcionário passou, e nós temos 10 repetições, ou seja, 10 parcelas, que foi os 10 funcionários que estiveram cada um deles nos 3 postos de trabalho. Após o funcionário passar pelos 3 postos de trabalho, ele atribuiu, então, uma nota a cada posto de trabalho, ok? Que são os dados ali do meio da nossa tabela. Bom, nós realizamos a análise de variância, obtivemos esta tabela, ok? E nós verificamos, então, que o nosso F calculado é bem maior que o nosso F tabelado e, por isso, nós rejeitamos a hipótese nula.
Logo, a gente pode afirmar que existe diferença significativa entre pelo menos 2 tratamentos testados. Agora, vamos então utilizar o teste de Tukey para encontrar aonde está essa diferença. Inicialmente, vamos calcular o valor do DMS, ok? Então, pegamos a fórmula e eu vou começar a substituir. Então, olha, o meu valor Q tabelado, então nós vamos adotar o nível de significância de 5%. Essa é uma padronização que nós estamos fazendo, ok? Então, nós vamos padronizar o nosso nível de significância alfa em 5%. O A é o número de tratamentos. Nós estamos testando 3 postos de trabalho, então 3 tratamentos. E de acordo com a tabela anterior, o grau de liberdade do resíduo era 27. Dentro da raiz, então, nós temos o quadrado médio do resíduo, que também na tabela anterior nós obtivemos 0,64, e o B, que é a quantidade de parcelas em cada tratamento, que é 10. Bom, vamos procurar o valor da tabela. Então, percebam, esta tabela ela só serve para os 5%, ok? Então, nível de significância de 5%, esta tabela. Aí nós procuramos, ali na primeira linha, o 3, certo? Que é o número de tratamentos. E aqui na primeira coluna, nós pegamos o grau de liberdade do resíduo, que era 27. Entretanto, observem que a minha tabela não tem o 27. Ela tem o 26 e o 28. Porém, a diferença entre os dois é muito pequena. O 26 é 3,51 e o 28 é 3,50. Então, o 27 está nesse meio do intervalo. Por essa diferença não ser muito significativa, nós vamos adotar ali a linha do 26, ok? 3,51. Legal. Substituir na minha fórmula o valor tabelado no lugar do Q, certo? Agora, resolva a divisão que está dentro da raiz, então 0,064. Obtenha essa raiz quadrada, que é aproximadamente 0,253, e realizando a multiplicação, a nossa diferença média significativa, então é 0,888. Legal, obtivemos primeiro o nosso valor do DMS. Agora, nós faremos a diferença entre as médias. Então, primeiro, nós calculamos a média de cada tratamento. Então, tá lá, posto de trabalho 1. Então, a média soma todos os valores e divide por 10, porque eu estou somando 10 valores. Então, eu tive média 7,3. Faço a mesma coisa para o posto 2, 5,9. E a mesma coisa para o posto 3 e obtenho a média 8,6. Feito isso, agora vamos comparar as médias duas a duas. Então, 3 postos de trabalho, nós vamos ter 3 comparações. Primeiro, vamos comparar o posto 1 com o 2, depois o posto 1 com o 3 e depois o posto 2 com o 3. Então, percebam que eu estou comparando todos com todos. Então, vamos lá. Entre o tratamento 1 e 2, peguei a média 1 menos a média 2, que deu 1,4. Entre os tratamentos 1 e 3, então, 7,3 menos 8,6 dá um resultado negativo, mas como está em módulo, eu adoto o valor positivo, 1,3. E entre o tratamento 2 e o 3, a diferença em módulo, 2,7. Observem que todos os valores foram maiores que a nossa diferença mínima significativa, que era 0,888. Dado isso, eu posso afirmar, então, que há diferença entre todos os tratamentos. O tratamento 1 se difere do 2, o 1 também se difere do 3 e o 2 também se difere do 3. E se eles são diferentes, então nós podemos tranquilamente afirmar que o tratamento 3 é o melhor, porque ele nos deu a maior média, e o tratamento 2, o posto de trabalho 2, é o inferior, dado que ele nos deu a menor média também.